Olá pessoal, esse vídeo foi feito para falar sobre perdas, como a gente deve lidar com perdas. Na imagem que vocês veem aí, essa imagem é do quadro chamado Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli, e é só para falar um pouco aqui antes de falar sobre perdas, eu quero falar um pouco sobre símbolos, a importância dos símbolos, a importância da mitologia na psique humana. O psiquiatra Carl Jung acreditava que símbolos eram de extrema importância para o ser humano. E fazendo uma analogia aqui para o mercado, a gente pode considerar que os padrões que a gente vê ali têm uma certa relação com símbolos. Símbolos são repassados aí de geração em geração, mitologia, coisas que a gente não, mas muitos talvez acreditem em superstições como, por exemplo, Sexta-feira 13, que aconteceu semana passada. Tem gente que acredita que de fato isso traz azar. O gato preto aí, que se eu não me engano é uma superstição que se dá por causa da mitologia egípcia, salvo engano. Antigamente na mitologia egípcia gatos eram considerados deuses e depois houve uma distorção aí na história, alguma coisa do tipo aí. E hoje gatos pretos trazem essa ideia de azar, da mesma forma que a Sexta-feira 13. E esses eventos da mitologia grega, da mitologia egípcia, foram retratados aí durante a Renascença é, de forma bastante corriqueira, como esse quadro do Botticelli, que viveu ali na mesma época do Leonardo da Vinci. Leonardo, que fazia várias obras baseadas em contos, em histórias da Bíblia, que Leonardo da Vinci viveu ali no século XV, então ele contava histórias de 15 séculos atrás, aí nos quadros dele, e até hoje a gente vê que esse simbologismo, essas simbologias têm importância no inconsciente coletivo, na mente humana. No mercado não seria diferente. Padrões têm importância para a gente utiliza padrões no mercado e nós devemos entender como a gente utiliza, porque da mesma forma que padrões podem ser utilizados de forma positiva, a gente se utiliza deles para fazer as melhores operações possíveis, eles também podem induzir o ser humano ao erro, eles podem induzir a nossa mente ao erro. Então tem que tomar muito cuidado, é um policiamento diário que a gente precisa. Deixa eu passar esse. Importância dos símbolos. Símbolos podem ser vistos no mercado na forma de padrões, como eu disse. São repetições, né, que são importantes para a gente. Eles refletem expectativas do mercado, mas não prevêem eventos futuros. Você, por exemplo, você vê um padrão de RRC, tudo bem, de alta, e aí você acredita que há uma maior possibilidade do mercado subir, porém você não pode afirmar com certeza, 100% de certeza, porque a gente sabe muito bem que no mercado há eventos aleatórios que fogem da nossa compreensão. A gente não consegue prever o que vai acontecer. É mais fácil você prever eventos de curto prazo? Porém, não dá para prever com 100% de certeza. E por mais que a chance de previsibilidade no curto prazo seja maior, o fator humano, emocional humano, às vezes atrapalha e a gente acaba fugindo do gerenciamento ali das nossas atitudes que a gente escolheu antes de entrar na operação. A gente acaba fugindo do plano e aí não adianta a gente ter previsto o que ia acontecer antes de entrar, se depois que a gente entra na operação a gente foge, a gente fica com medo e sai da operação. Então a gente tem que seguir o plano que a gente estipulou antes de entrar na operação e se manter firme, por mais que a gente sinta medo. Falando sobre padrões e símbolos, existe um símbolo chamado Hidra, que é o dragão serpente de muitas cabeças do mito grego. Ele simboliza a dificuldade do ser humano de superar nossos vícios, a nossa dificuldade de superar vícios. E esse vídeo se trata especialmente disso, né? Porque a gente tem vício, a gente tem hábitos, vícios nada mais são do que maus hábitos, por assim dizer.
E hábitos, muitas vezes, induzem a gente ao erro. O cérebro humano, quando ele cria hábitos, ele não está te dizendo quais hábitos são bons e quais hábitos são ruins. Ele simplesmente quer se manter fazendo a mesma coisa, por mais que seja um hábito ruim. Ele não quer... o cérebro tem que preservar a vida humana. Nada disso. O cérebro, se você é viciado em cigarro, por exemplo, o cérebro não vai fazer você parar de fumar. Tem aquela voz, se você fuma, se você tem algum vício, você provavelmente tem uma voz na cabeça falando, olha, eu tenho que parar, tal. Só que o vício é maior do que essa voz. Da mesma forma que a vontade que você tem de sair numa operação quando você está perdendo é maior do que aquela voz que você ouve te falando para seguir o plano e continuar na operação. A gente tem que lutar com isso, a gente tem que lidar com isso diariamente e a gente tem que potencializar aquela voz que faz a gente se manter na operação. Porque se a gente deixar o vício ser maior do que o plano que a gente criou antes, que é aquela voz interna, interior, falando que a gente tem que se manter na operação, a gente vai perder na maioria das vezes. É você ficar com medo para sair da operação. Por exemplo, imagina que você está pulando de paraquedas. Beleza, pulou e aí começou a sentir medo. Ali, se eu pular do seu lado e falar fica calmo, não vai adiantar nada. Você não vai ficar calmo. Da mesma forma que se eu disser para você que entrou numa operação e está perdendo, ficar calmo, não vai fazer diferença. E aí você tem duas escolhas. Ou você se mantém na operação, ou você pulou de paraquedas e continua lá até chegar no chão lá, né? Torcendo para que chegue são e salvo. Ou você, contrariando todas as leis da física, volta pro avião. No mercado isso é possível, né? Você sair da operação. No caso do avião é impossível por causa das leis físicas. Mas vamos considerar que dá para você voltar pro avião. Você pode voltar. Parou de sentir o medo, né? O lado positivo é esse. Só que toda vez que você volta pro avião, você tem que pagar uma taxa lá pro piloto. E aí você, por um lado, ganhou porque não tá mais sentindo medo, tá com conforto cognitivo. Por outro lado, você perdeu porque você perdeu dinheiro, né? Financeiro, então, no caso. Então nós vamos falar muito sobre... Nós vamos falar um pouco, né, na verdade, sobre esses erros de julgamento, esses vícios aí que atrapalham muito nossas vidas e isso é natural, inerente ao ser humano. Todo mundo tem essas dificuldades. No mercado, não só aqui no Brasil, as pessoas têm dificuldade no curto e no longo prazo. No resto do mundo é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, se vocês pegarem livros aí de investimentos para ler, Peter Lynch, livros do Benjamin Graham, do Philip Fisher, vocês vão ver que lá fora é a mesma coisa. A maioria das pessoas pensam da mesma forma. E tem até o livro Rápido e Devagar também, do Daniel Kahneman, que fala sobre erros de julgamento que acontecem que ele pôde perceber ao fazer experimentos com pessoas em Harvard, por exemplo, alunos de Harvard, até professores renomados, estatísticos que erraram perguntas que envolviam estatística. Então é algo assim bem geral, não é algo assim, porque tem muita gente que hoje em dia fala, o brasileiro quer quer ganhar no curto prazo. Não é o brasileiro, pô, é o mundo inteiro que prefere recompensa de curto prazo, em detrimento das recompensas de longo prazo. Ninguém gosta de arriscar perder para ganhar. Essa é a verdade. Para ganhar no mercado a gente tem que arriscar perder, mas ninguém gosta. Como lidamos com perdas? Perdas geram vieses. Vieses são nada mais nada menos do que erros de julgamento. A gente tem tendência a acreditar em algo. E esses vieses iludem a mente humana. Por exemplo, tem um viés chamado viés da disponibilidade, que ele simplesmente ele consiste naquela recuperação de informações que você tem na sua memória. Quanto mais fácil você recuperar alguma informação na sua memória, mais você acredita que aquilo tende a acontecer. Isso dá a entender que a probabilidade daquilo acontecer é maior. Por exemplo, acidente de avião, por exemplo. Aconteceu um acidente hoje. E aí saiu na mídia, aí tá saindo na mídia o dia inteiro. Qualquer canal que você assiste tá passando lá, acidente de avião, morreram 70 pessoas e tal. E aí amanhã você tem um voo de avião para pegar, por exemplo. Você vai ficar com medo. Primeiro que você vai achar que a probabilidade, se alguém te perguntar, você vai acreditar que a probabilidade de um avião cair é maior, porque um avião caiu hoje. Você tá com aquilo fresco na sua memória. Você puxar essa informação da sua memória é muito fácil. Então você acredita que a probabilidade de um avião cair é maior. Como que isso pode ser traduzido para o mercado? Quando a gente entra numa operação e perde, por exemplo,
a gente guarda aquela informação na memória. A gente usou estratégia e perdeu, por exemplo. Na próxima vez que a gente for operar, há uma tendência da gente ficar com medo. Mais medo ainda antes de entrar. Porque, e talvez até nem operar, porque a gente perdeu na passada. Aí a gente acredita que o mesmo vai se repetir. Só que, como eu já cansei de falar aqui no grupo, para os alunos aí no Discord, passado não indica futuro. Ninguém aqui tenta prever nada. A gente tenta se basear em padrões e há uma probabilidade de dar certo, uma probabilidade maior, porém a gente não pode garantir que vai dar certo. Eu não posso garantir para vocês, olha, eu vou operar nesse padrão aqui, esse aqui eu sei que vai dar certo. Eu tenho certeza. Eu posso falar assim, olha, eu acho que esse aqui vai ter uma grande possibilidade de dar certo. Agora, certeza, ninguém tem certeza. Então, quando vocês virem alguém falando que é certeza de ganho, ou é certeza que a empresa tal vai performar, vai ter uma boa performance daqui a 5 anos, 10 anos, desconfiem, tá? O próprio Daniel Kahneman, que é o psicólogo que escreveu Rápido e Devagar, criou uma teoria que possibilitou que ele ganhasse o Nobel de Economia. Ele fala que é possível você prever eventos de curto prazo. É possível. Só que de longo prazo é impossível, cara. É impossível. Você pode, assim, se basear no passado para estipular ali o plano que você vai seguir. Só que você não tem garantia nenhuma que você vai ganhar no mercado de renda variável. Nem no curto, nem no longo prazo. Nem no curto, nem no longo. Por isso que eu indico que todo mundo que me acompanha estude e crie independência intelectual para não ficar seguindo as pessoas. Porque quando você segue compra aqui, vende aqui, por exemplo, somente e só se baseia nisso, enquanto estiver subindo vai estar às mil maravilhas. Quando estiver caindo, você não vai ter base. Você não vai ter base argumentativa, base intelectual nenhuma para se manter no seu investimento, na sua operação ali de curto prazo. Porque não foi você que decidiu entrar nela, você só pegou a informação de outra pessoa. E aí você nem sabe qual motivo que te faria ficar na operação. Você não sabe. Você tem que estudar para saber. No curto prazo e no longo prazo você tem que estudar. Você tem que saber análise fundamentalista para se manter no investimento de longo prazo. Outra coisa que o autor fala é que é possível você resistir a esses vieses de disponibilidade, entre outros. Só que isso é cansativo. Por que cansativo? Porque você precisa pensar para resistir a esses vieses. E pensar despende de energia mental. E o cérebro humano, no geral, é preguiçoso. Por isso que a gente erra ao fazer... ao responder baseado na intuição, muitas vezes. No mercado isso acontece muito. Eu falei disso pro pessoal no curso, que a gente não pode se basear na intuição quando a gente está aprendendo, porque a gente não tem conhecimento ainda para utilizar a intuição. Então a intuição é baseada em achismo. Porém, é mais fácil utilizar a intuição do que utilizar a razão. Por quê? Para utilizar a razão, você tem que questionar as coisas. Você tem que parar e pensar. E parar e pensar é cansativo. A maioria das pessoas não quer fazer isso. O cérebro humano não quer fazer isso. O cérebro humano é feito para preservar energia, não para gastar energia. Por isso que ele cria padrões na sua mente. O ser humano gosta de criar padrões até quando não existem padrões. Até em eventos aleatórios. E aí isso é para facilitar o processamento de informações no cérebro. O cérebro age dessa forma para preservar energia. Essas ilusões que são geradas na mente humana, essas ilusões cognitivas, geram mais medo na pessoa. E o medo acaba gerando mais perdas. Por quê? Se você entra numa operação e está com medo, se o medo é maior do que a vontade, o medo de perder é maior que a vontade de ganhar, você vai simplesmente sair da operação, você vai sair do investimento. Quantas vezes isso não acontece no curto e no longo prazo? Quantas vezes a pessoa não compra uma ação, por exemplo, e está subindo, ela está feliz, quando cai ela começa a ficar triste, ela começa a ficar desesperada, ela começa a querer processar o gestor do fundo de investimento que ela investiu. É sempre assim, cara. Isso é tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Perder é bem mais impactante do que ganhar, mesmo que a quantia seja equivalente. Esse é outro experimento aí feito pelo Daniel Kahneman.
Ele percebeu que se você ganha R$ 1.000, você fica feliz. Vamos supor que de 1 a 10 você fica ali entre 6 e 7 em nível de felicidade. Quando você perde R$ 1.000, você fica triste, nível 9 e 10 de tristeza. Então perder é bem mais impactante do que ganhar. Por mais que seja o mesmo valor, por mais que você ganhe 1.000 hoje, por exemplo, e amanhã perca 1.000. A perda dói mais do que... você sente mais dor perdendo do que sente prazer ganhando. E como ser humano tem aversão ao risco demais, e isso acaba fazendo com que o ser humano evite riscos. E aí, por exemplo, a gente está operando. Eu falo pro pessoal, gente, a operação com stop ali de 100, tentem buscar no mínimo 80 ou 100. O cara vai e entra na operação, começa a perder. Tá perdendo 30, 40 pontos, fica com medo pra caramba. Beleza. E aí ele continua na operação, suponhamos que ele continua. Aí o mercado começa a subir. Fica no 0 a 0 agora. Aí sobe mais 20 pontos. O cara já começa o cara tá assim, vamos supor que ele analisou a RRC para entrar nessa. Aí o mercado subindo, subiu 20, 25, 30. Na hora que chegou em 30, o cara, sei lá, ele tá olhando o candle que tá acontecendo ali no M5. Na hora que o candle faz uma quedinha assim de um ponto para baixo, o cara já sai da operação com 29 pontos. Por quê? Ele tava perdendo 40. Agora tá em 30, ele tá ganhando. O que ele pensa? Olha, se eu continuar, eu vou voltar a perder. O pensamento é esse. A operação já é de curto prazo, porque a gente sai ali em 30 minutos, 1 hora, às vezes 2, às vezes um pouco mais. E aí o cara reduz mais ainda, porque ele tem medo de passar pelo que ele acabou de passar antes, que ele estava perdendo 40. Ele já começa a se antecipar, ele começa a prever o que vai acontecer se ele continuar. Se eu continuar, eu vou perder. Se eu continuar, eu vou perder. Então é melhor eu sair com um pássaro na mão. É melhor um pássaro na mão do que 2 voando. É melhor sair com esses 29 pontos aqui, ou 30 pontos, do que arriscar perder 100 pontos, né? Que é o stop da pessoa. Isso é bom? É bom. Ganhar é bom, né? Mas o problema é que quando ele estava perdendo 40, ele estava na operação perdendo 40. Se tivesse perdendo 50, ele ia continuar. Se tivesse perdendo 60, ia continuar. Se perdesse 100, ia continuar e ia perder o 100. Aí na hora de perder, o cara perde 100. Na hora de ganhar, o cara ganha 30. Pô, aí não dá. Ou você fica até o final, ou você não fica. Não pode ter meio termo. O único meio termo que tem é naquela estratégia onde o risco-retorno é de 1 para 3. Aí beleza. Mas ali a gente entra e sai ali normalmente em 5 minutos no máximo. Agora, nessas que o risco-retorno é 1 para 1, cara, é 1 para 1. Entrou com 100 de stop e 100 de take, você pode até tentar pegar ali 70% ali do seu stop. 70 pontos, por exemplo, e 100 de stop. 70 de gain. 80, 60 talvez, dependendo de como tiver o movimento do mercado na hora. Agora, ficar pegando 30 e arriscando perder 100 é complicado. Porque na hora que você perder, você vai perder muito mais. E aí, a gente sabe muito bem, o pessoal que opera sabe que quando você perde, você tenta recuperar. E aí você tenta recuperar com a mão mais pesada. E aí a sua mentalidade, sua mente já está um pouco abalada. Você já começa a criar padrões que não existem. Padrões aleatórios. Você começa a ver símbolos que não existem. E isso acaba complicando aí o andamento aí das suas operações. Já que eu falei de símbolo, eu esqueci de explicar. Esse símbolo que está aqui é o símbolo da Hydra, tá, pessoal? Que é o dragão aí de muitas cabeças. Vamos lá, então. Medo gera mais perdas. Após a perda, buscamos causas que a expliquem. Viés retrospectivo, percepção tardia. O que é o viés retrospectivo? O viés retrospectivo é você olhar para o passado, procurar motivos para o que aconteceu no passado, e simplesmente, depois que você cria isso, você acha que o passado era previsível. Você começa a achar que o passado era previsível. É isso que todo mundo faz aí, esses analistas, por exemplo, em Wall Street, aqui no Brasil. E muita gente desinformada também faz no mercado. Por exemplo, aconteceu uma queda. Aí o cara fala lá, o Bolsonaro fez um tweet e o mercado caiu. Eles fazem essas análises assim,
complexas que eu fico até... Eu não consigo acompanhar. Não tem sentido você dar um motivo pro movimento do mercado dessa forma, gente. Não tem como a gente saber. São diversas variáveis. Se fosse fácil assim de prever as coisas, pô, todo mundo normalmente o pessoal só faz isso depois que aconteceu. Só que se você acredita num cara desse, um cara falando, o Bolsonaro tuitou falando mal do PT e o mercado caiu, por exemplo. Aí na próxima vez que o Bolsonaro fizer um tweet falando mal do PT, se você acreditou no primeiro, que o mercado caiu por isso, você vai e entra vendido porque o Bolsonaro tweetou de novo, achando que o mercado vai cair de novo. E isso não é verdade. Não faz sentido essas análises. Essas análises retrospectivas que o pessoal vende, que a mídia vende. A Amazônia pegou fogo, a bolsa caiu. Tipo assim, não tem sentido uma coisa com a outra. Só que eles vendem essa informação por quê? Porque o ser humano almeja por coerência. O ser humano não gosta de de ver efeitos sem causa. O ser humano busca causas em tudo que acontece no mundo. Até no espaço o ser humano busca motivos. Isso, voltando aqui para a mitologia, desde dos tempos aí mitológicos, o ser humano buscava causas. Raios eram criados por Zeus, marés e quaisquer, acho que terremotos, quaisquer furacões assim, se eu não me engano, eram obras de Poseidon, tudo isso, ou só a fúria dos mares, talvez. Então, o ser humano sempre buscou causas para as coisas que ele via. E até hoje é a mesma coisa. A gente almeja por causas, almeja por mitos, por assim dizer. E isso conforta, isso gera conforto cognitivo. Mas isso não quer dizer que está certo. No mercado, a gente não pode se basear nisso para fazer as nossas análises. A gente tem que se basear nos números mais frios possíveis e se basear naquilo e continuar. A gente não pode... criar mitos demais ali no mercado. Padrões, beleza. A gente cria padrões, cria ali símbolos e utiliza eles para tomar nossas decisões. Só que antes disso a gente faz backtest, a gente vê quantas vezes ele funcionou. Quanto mais você testar, melhor. Você também não pode simplesmente pegar, vou fazer backtest de RRC. Pega 3 RRC no mercado, viu que funcionou e se baseia em 3 ali para achar que aquilo é padrão. Para ser padrão, você tem que fazer experimento aí extensivo. Quanto mais RRC você testar, melhor para confiar. E aí você vê quantos dão certo e quantos dão errado. Então, a gente tem que agir dessa forma. Sobre essas causas aí que o pessoal, esse viés retrospectivo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando eles capturaram Saddam Hussein... os títulos do Tesouro Americano subiram no dia. E aí saiu uma notícia assim no portal lá da Bloomberg. Títulos do Tesouro sobem, captura de Hussein pode não conter o terrorismo. Por quê? Título subiu porque o americano estava investindo mais em título e menos em renda variável, né? Capital de risco. Então eles acreditavam que... O americano estava com medo, achando que a captura do Saddam Hussein não fosse parar o terrorismo e que eles deveriam parar de investir em renda variável e começar a investir em tesouro. Tesouro americano é tipo tesouro direto aqui. E aí, beleza. Só que meia hora depois disso, os preços do tesouro direto, do tesouro americano caíram. E aí eles editaram essa notícia. E aí eles editaram a manchete e colocaram assim no título. Títulos do Tesouro caem, captura de Hussein impulsiona ativos de risco. Pô, olha que sacanagem, velho. O cara que se baseia em notícia. Em meia hora eles mudaram o título da notícia, deve ter mudado ali o corpo da notícia, porque o mercado reagiu de outra forma. Eles pegam o passado, criam uma explicação para o passado, inventam uma explicação qualquer porque o ser humano almeja por isso. E aí imagina se o cara se baseia nessa notícia para investir, velho. Imagina o cara ver essa notícia meia hora atrás e vende ações achando que o mercado vai cair porque ele viu a notícia. Aí o cara vai, eu vou vender ação e vou comprar tesouro. Passou meia hora, o mercado subiu e o tesouro estava desvalorizando por causa de uma notícia dessas. Então, gente, não acreditem em pessoas que dizem que podem prever as coisas. Não acreditem até em motivos para o mercado subir ou descer. Isso pra gente não interessa. Nem para curto prazo, nem para longo prazo. Você não precisa saber por que subiu. Tem um livro do Benjamin Grant chamado O Investidor Inteligente, que ele fala, cara, o cara que faz os comentários do livro,
ele fala, é o Jason Zweig, se eu não me engano é assim que pronuncia o nome dele, ele fala que ele foi perguntar ao pessoal lá, uns idosos, se eu não me engano, por que eles tinham ganhado, mais ou menos isso. Não, perguntou se eles tinham batido o mercado durante a vida deles. E aí ele falou que teve uns que responderam, cara, que diferença que faz? Hoje eu sei que eu tenho muito dinheiro, se eu bati o mercado ou não bati, não faz diferença nenhuma. Porque o cara já tinha passado ali anos investindo e tava lá vivendo. Eles viviam num condomínio de luxo lá para aposentados, alguma coisa do tipo. E o cara falou, que diferença que faz se eu bati o mercado ou deixei de bater? Só que a pessoa acredita que ela tem que bater o mercado. A pessoa acredita que ela tem que, sei lá, achar a galinha dos ovos de ouro no mercado. E aí ela, às vezes, arrisca demais, tentando ganhar muito ali no curto prazo. Seja o cara que deveria focar em longo prazo, seja o cara que está operando day trade. E aí ele comete o erro de arriscar demais. Às vezes a gente erra, pessoal, não pode arriscar demais. Tem que seguir o gerenciamento de risco e continuar seguindo o plano até o final. Porque senão a gente acaba perdendo mais do que a gente aguenta, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Falei sobre o Saddam, né? Então tudo bem. Viés de resultado. Resultados ruins fazem clientes culparem seus analistas por não enxergarem os sinais claros da desgraça, que parecem óbvios apenas após o ocorrido. É aquilo que eu falei, pessoal. Depois que alguma coisa acontece, é muito fácil você falar que aquilo era previsível, aquilo aconteceu por isso, isso e isso. E aí, depois que você cria uma explicação para o que aconteceu no passado, seja um evento aleatório, por exemplo, fica muito... você começa a se achar mais inteligente do que o cara que, por exemplo, que é um gestor de fundo, e aí você começa a acusar ele por não ter visto o que você viu. Só que você só viu isso depois que aconteceu. Antes de acontecer, você não tinha visto. Porém, a mente humana é uma máquina tão incrível que dá a impressão de que o cara, depois que ele cria uma explicação, uma causa para o que aconteceu, ele meio que acredita que ele previu aquilo acontecendo. Ele sabia que aquilo ia acontecer. Ele acredita que ele sabia que aquilo ia acontecer, só que ele só sabe disso depois que aconteceu. Isso parece paradoxal, mas é exatamente assim que a mente humana funciona. E aí ele começa a xingar, começa a atacar os outros. Olha, você perdeu aí, por que você não viu isso, que isso ia acontecer? Pega CEO de empresa lá que tá tomando prejuízo, por exemplo, nesse ano, o cara ignora todos os anos bons aí que o CEO passou. Se tiver um ano ruim numa empresa, os caras começam a atacar o CEO, falar que o CEO é incompetente. O CEO pode ser assim, pode ser o cara que deu lucro para a empresa aí durante 10 anos. Se der prejuízo em um ano, eles falam que o CEO é incompetente. É incrível, cara. Como eu falei antes, a perda vale bem mais do que o ganho. Se o cara estiver ganhando 10 anos, um ano de perda já é o suficiente para as pessoas começarem a criticarem a competência dele. É incrível. Isso acontece muito no mercado, esse viés de resultado. Os sinais estão escritos em uma tinta invisível que só se torna legível após o ocorrido. Só depois que ocorre que a gente consegue ver o que aconteceu. Antes não tem como. Se tivesse como, ninguém perdia dinheiro no mercado. Então é Natal. Vamos pensar aqui, pessoal, nesse peru de Natal aqui. Esse peru de Natal, ele tá sendo criado dentro de casa e tá comendo ração ali todo dia. Durante 1000 dias ali, ele recebe a ração todo dia. E aí, vamos supor que depois de 30 dias comendo a ração, o que ele vai pensar? Pô, no próximo dia eu vou comer ração também, minha vida tá boa. Beleza. Por quê? Porque ele se baseou nos 30 dias passados. Tá certo? Tá certo. E aí passa mais 30 dias, tá lá, come, passa 300 dias, 600, ele tá no dia 1000 e tá comendo ração. Se ele se basear só no passado para prever o futuro, ele tá ferrado, né? Porque esse peru é o peru que vai ser feito no Natal. Mas ele tá se baseando no passado e até agora tem dado certo. Só que, como eu disse, o passado não indica o futuro. Por mais que a gente utilize padrões ali, nem sempre esses padrões funcionam. A gente utiliza isso na nossa vida também, né, pessoal? A gente se baseia no passado para saber o que a gente vai fazer no dia a dia, diariamente. Só que, querendo ou não, a gente passa por momentos aleatórios que fogem da nossa compreensão.
Da mesma forma que o que aconteceu com o Peru depois do dia 1000 fugiu da compreensão dele. Olha o gráfico aí mostrando a vida do Peru, ele comendo durante 1000 dias, e no 1001º dia, o que aconteceu com ele? A parte, o eixo vertical aqui do gráfico mostra a saúde do Peru de Natal, e o eixo horizontal aqui, o Y, mostra o X, mostra o número de dias. A saúde dele estava subindo no gráfico, chegou no dia 1000, alguém cortou o pescoço dele para fazer para o Natal, e a saúde dele despencou para 0. Ou seja, o Peru de Natal morreu, virou Peru de Natal mesmo. Só que, imagina se ele tivesse se baseado só no passado para projetar as coisas para o futuro. E isso acontece muito no mercado. A gente tenta se basear no passado, de fato, para projetar para o futuro. Só que a gente não pode garantir com certeza que a gente vai ganhar no futuro. Não pode garantir. A gente tem que ter isso em mente. Tendo isso em mente, sabendo-se que eventos aleatórios podem ocorrer, muita gente não sabe disso, muita gente entra no mercado sem saber que aleatoriedades são comuns, eventos aleatórios são comuns não só no mercado, como na vida em geral. Muita gente entra sem saber disso. E aí, quando acontece uma queda, a pessoa se desespera. O próprio Benjamin Graham também, que nesse livro Investindo Inteligente, o Benjamin Graham, para quem não sabe, foi professor do Warren Buffett. Ele fala que a pessoa, para investir, tem que esperar que o mercado caia. Se eu não me engano, foi ele que disse, ou foi o Peter Lynch no livro One Up on Wall Street. Ele fala que a pessoa tem que estar preparada para ver o capital, o valor investido dela cair 33% durante aí, sei lá, 10 anos. Ela tem que estar preparada para aquilo, e quando acontecer, ela não pode vender. Isso para longo prazo, tá, pessoal? Ela não pode vender. A intenção, na verdade, ele fala que é comprar mais quando cai. É comprar mais, não vender. E isso vai contra o instinto humano, né? Na hora que a gente vê alguma coisa caindo, a gente tende a ficar com medo. Só que no mercado, se você sair toda vez que você fica com medo, é como eu disse, né? É você voltar pro avião, contrariar as leis aí, as leis de Newton, as leis da gravidade, e conseguir voltar pro avião. E já que a gente citou Newton aqui, uma prova de que você não precisa de um QI elevado para ganhar no mercado é que Newton investiu na South Sea Company e ganhou, se não me engano, 100% de lucro ali num determinado tempo. E aí ele saiu porque o mercado estava muito irracional. O mercado estava subindo muito a ação dessa empresa. E aí ele escreveu algo do tipo: eu consigo calcular o movimento dos corpos celestes, mas não consigo calcular a estupidez humana. Porque o pessoal estava comprando aqui as ações e o preço estava disparando. Aquilo não fazia mais sentido para ele. Só que, o que aconteceu depois de algum tempo? O Newton foi lá e investiu na empresa de novo. Comprou com a ação lá nas alturas. E aí o que aconteceu? O mesmo que aconteceu com o nosso Peru de Natal aqui, ó. A gravidade no mercado bateu. O Newton aí que descobriu a teoria da gravidade, quando a maçã caiu na cabeça dele, acabava de ver o mercado aí caindo na cabeça dele. E aí ele descobriu o que eu chamo de gravidade do mercado, que é isso aqui, ó. O mercado sobe normalmente lentamente, da mesma forma que esse gráfico aqui do Peru de Natal. Quando o mercado cai, durante uma crise, por exemplo, ele cai de uma vez. Ele não vai esperar anos e anos para cair. Ele vai cair de uma vez, de forma bem mais acentuada. E aí eu chamo isso de gravidade do mercado. Eu falo isso pro pessoal. O Newton sentiu isso na pele. Gostava tanto de estudar sobre gravidade que acabou sentindo na pele. E aí ele proibiu as pessoas de falarem o nome da empresa na época lá. Então, assim, mostrando que o cara não precisa ser um nerd, ter um QI elevado para ganhar no mercado. Ele só precisa ter a mentalidade correta, enfrentar os medos, não fazer isso que a gente fala, que quando o mercado está alto demais, está valorizado demais, você não compra, você compra quando está baixo. Só que a tendência natural do ser humano é comprar quando está alto, porque todo mundo tem medo de comprar quando está lá na baixa, todo mundo tem medo, isso eu concordo, eu também tenho. Só que por mais que você tenha medo, você tem que enfrentar. É igual eu falo, ou você enfrenta e arrisca perder, só que se ganhar você ganha mais, ou você compra quando tá lá em cima nas alturas. E aí quando vier uma crise, você pode perder 70% aí de cara aí do valor que você investiu. E se você não tiver
nunca tiver lidado com crise, nunca tiver lido, estudado a respeito de mercado, você não vai ter base de conhecimento para se manter, você não vai ter base intelectual para se manter no investimento. Aí você vai sair do mercado e vai ficar com traumas e falando que mercado é cassino. Então a gente tem que estudar, pessoal. Tudo que eu tô falando aqui para vocês não é para ditar o que é certo ou o que é errado. O que eu faço aqui, os livros que eu tô citando, as coisas que eu tô passando, é para que vocês comecem a caminhar em direção à independência intelectual de vocês. Eu sempre incentivo que os meus alunos leiam, que os meus alunos estudem e que eles criem independência intelectual, que eles comecem a andar com as próprias pernas. Só assim vocês criam suas próprias filosofias de investimentos. Não é seguindo as pessoas, é vocês se baseando no seu conhecimento, no conhecimento que vocês têm internalizado para tomar atitudes. É assim que, no começo, é claro que vocês precisam se basear em alguém. Depois de um tempo de estudos, vocês começam a criar suas próprias métricas para investir no mercado. É isso que a gente precisa fazer. Como minimizar os efeitos desses vieses? Esse teste aqui, na verdade não é um teste, né? Esse quadro tem 3 exemplos. Gostaria que vocês lessem esses 3 exemplos, se possível em voz alta, mesmo que vocês estejam sozinhos. E vou dar um tempo para vocês lerem, depois eu falo por que esse quadro é importante. Beleza, todo mundo já leu, acredito eu. Então vamos lá. Claramente, no primeiro quadro a gente vê as letras A, B, C. No segundo, EN aproximou-se do banco, ou AN, dependendo aí da forma como você quer pronunciar. E no terceiro quadro a gente vê os números 12, 13 e 14. Simples, não é difícil. Porém, nada é tão simples na vida assim, né, gente? Vocês têm que notar alguma coisa agora que é bem interessante e que a gente tem que saber para utilizar no mercado. Reparem aqui, ó, a letra A, letra B, letra C. Tudo bem. Reparem aqui agora, o número 12, 13, 14. Vocês conseguem notar algum padrão entre esses dois aqui? Alguma coisa que se relacione entre esses dois quadros aqui? Olhem a letra B. Agora olhem o número 13. Vocês estão vendo que o número 13 tem o mesmo formato que a letra B? Olha só, a letra B aqui tem um risco e a voltinha do B. O número 13, um risco e a voltinha aqui do número 3. É o mesmo desenho, é o mesmo. Vocês estão vendo? 1, 3. 1, 3. Só que, como esse risco, esse 1, 3 aqui está inserido entre duas letras, a gente não vê que isso é o número 13. A gente vê isso como letra B. Por quê? Por causa do contexto. Se o número está incluso num contexto de letras, a gente lê ele como letras. Se ele está incluso num contexto de números, a gente lê como números. Letra B, número 13, mesmo formato. Poderíamos ler isso aqui como 13 e isso aqui como B, que estaria certo da mesma forma. Porém, como temos o contexto, a gente se precipita e se baseia no contexto para julgar o que é, se isso aqui é uma letra ou um número. E no caso desse do meio, da EN aproximou-se do banco, esse é um caso de ambiguidade. Aqui, normalmente, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu pensei no banco tipo Santander, Bradesco e tal. Porém, poderia simplesmente ser um banco tipo banco de praça. A gente julga da melhor forma, da forma como a gente... Sei lá, se você tiver, por exemplo, voltado de um banco de praça agora, você poderia achar que isso aqui é um banco de praça. Isso aí vai depender muito do que você puxa da memória, né? Do que eu disse anteriormente, é o viés da disponibilidade, você puxar da memória. A facilidade com que você puxa da memória cria uma coerência na sua mente, e isso aí torna... Quanto mais coerente a história na sua mente, mais você acredita que ela é provável. Então aqui para mim seria um banco de sacar dinheiro, então, no caso. Então tá, por que isso é importante, então, saber o contexto? Vamos lá. Quando a pessoa
no mercado entra, vamos supor que você entre no RRC. Vamos chamar nosso amigo aqui, Batman. Aqui é o padrão RRC, né? Tá bom. E aí vamos supor que você entrou no RRC. Você viu o padrão de RRC de compra. Padrão indica alta, né? Você fez uma compra aqui pendente aqui nessa linha verde. Tudo bem. E aí você espera o quê? Que o mercado suba. O contexto aqui, o contexto do padrão, desse padrão, o padrão em si, na verdade, o RRC é o contexto. Aqui na imagem. O Batman subindo e tal. E aí você faz uma compra. Depois que você faz uma compra e o mercado aciona a sua ordem, a tendência da pessoa, principalmente quem está começando, é de ignorar o contexto. Você ignora a letra A, por exemplo, e a letra C e foca só no B. Foca só no B. Aí sim você pode começar a achar que esse B é 13. Se você ignorar o A e o C aqui, se você tampar eles aí na tela de vocês com o dedo e olharem só para essa figura do meio, vocês podem sim ver o número 13. Vocês podem, a cada vez mais que vocês ignoram o contexto, vocês abrem margem para outras interpretações, certo? No mercado isso não é diferente. Se você ignora o contexto aqui, que é o RRC, que indicou compra, e foca só no candle do momento, o candle ali no M5, você pode começar a questionar o contexto. E isso é ruim no mercado. Por quê? O padrão indica alta, gente. O padrão está indicando alta. Você comprou baseado no padrão. Depois que você comprou questão da sua alta, você vai se basear num candle de queda. Por exemplo, vamos supor que tem um candle de queda. Caiu aqui, vamos supor que aqui seja 100 de take, 100 de stop. Aí o candle caiu aqui 20 pontos. Você vai se basear no candle que caiu 20 pontos para ignorar todo o padrão do RRC. Você vai ignorar todo o contexto do RRC e se basear num padrão, num candle único, para achar que vai perder. Não pode. Você tem que se basear no contexto. O contexto é o RRC, não é o candle do momento. Pode acontecer um candle de alta, 2 de baixa. Não ignore. Você não pode se basear nisso para tomar suas atitudes. Porque depois que você entra numa operação, sempre que você entra numa operação, a sua mente sempre vai querer te fazer sair da operação. Por quê? Porque, principalmente quando você está perdendo, isso vai gerar desconforto cognitivo. A mente não lida bem com desconforto cognitivo. Desconforto cognitivo é a mesma coisa que você sentar e pegar um livro para estudar, por exemplo. Todo mundo aqui vai ouvir aquela voz falando para ir assistir Netflix, e ler, e beber, e deitar, e fazer qualquer outra coisa que seja prazerosa. Qualquer coisa que não te faça pensar. Por isso que é prazeroso assistir televisão, assistir, sei lá, novela, filme, seriado, porque você não precisa pensar. Você está em um estado de conforto cognitivo. No mercado, conforto cognitivo é perigosíssimo. Como eu falei, acho que eu falei, não sei se eu falei isso no curso, acho que eu falei de conforto cognitivo no curso. Que a gente não, para os alunos aí no Discord tem o PDF lá na seção Comece Aqui, que fala também de conforto cognitivo, do medo que a gente precisa criar antes de entrar na operação, antes de pular do paraquedas. A gente precisa ali criar o medo moderado, não pode ser um medo também grande demais, que nos impeça de entrar na operação, mas a gente tem que ter um certo nível de medo para analisar da forma mais alerta, mais analítica possível. A gente coloca o cérebro num estado de alerta antes de entrar na operação, antes de pular de paraquedas, checa o paraquedas antes, depois que a gente pulou, não há mais volta. Não há mais volta. Pensa nisso quando você entrar na operação. Depois que você entrou, não fica voltando, não fica saindo, cancelando a operação antes da hora. Se você colocou take de 100, stop de 100 e saiu com 40, para que você colocou take de 100 para início de conversa? E isso não é só o cara que é iniciante. Isso acontece comigo também, cara. Às vezes eu tô perdendo numa operação lá, sei lá, horas, e aí começa a subir. O take tá 100, por exemplo. Aí fica lá, sobe e fica 40. Aí ao invés de eu esperar chegar no 100, eu saio com 40. E isso é assim, tudo bem, eu saio, é bom, né, porque eu ganhei 40, mas depois quando você volta no outro dia e vê que daria pra ganhar 100 de fato, você fica puto. Isso acontece com todo mundo, a gente erra mesmo. Só que o que vocês têm que entender é o seguinte,
Isso acontece, vai acontecer, por mais que eu fale aqui para não fazerem isso, é difícil, cara. Na hora H ali, o emocional conta muito, o emocional fala muito alto. Não tem como eu falar para vocês desligarem o emocional. Mas o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: vocês podem fazer isso desde que vocês estejam ficando positivo no mês. Se vocês estiverem ficando negativo no mês fazendo isso, não vale a pena, cara. É melhor, se for para ficar negativo, saindo com 40, e ao invés de sair com 100 no mês, é melhor você abaixar a mão e ficar até o 100, cara, do que ficar saindo com 40. É melhor isso, porque se você ficar saindo demais com 40 e tomando stop de 100 toda hora, a tendência é de quebrar a conta. A tendência é de quebrar, infelizmente. Pensa em todas as operações que você entrou, por exemplo, que você saiu com 40, que daria um take. Comecem a anotar isso. Vocês podem fazer, por exemplo, uma semana você sai, ao invés de sair com 100, sai com 40. Só que aí vamos supor que você fez 5 operações de Fibonacci aí em uma semana. Anotem em quantas dessas operações vocês conseguiriam de fato sair com 100. Em 3 operações eu conseguiria sair com 100. Em 2 eu tomaria stop. Beleza. Em 2 você tomaria stop de 200, daria 200. Em 3 você ganharia 300. Ficaria com 100 de meta. Se você esticar isso para o longo prazo, você vai ganhar bem mais assim do que com 40, cara. Porque muitas vezes esses 2 de stop que você tomou, por exemplo, você poderia tomar eles com 40 também, tentando buscar 40. Imagina que você ganhou 3 de 40. Ganhou 3 de 40. Aí você ganharia 120, tudo bem. Ficaria mais positivo. Não, você ganharia 120, perderia 2. Perderia 100 em 2. Pô, você ganhou 3 de 40, 120, tomou stop de 200, 2 operações. Ficou negativo em 80. Não vale a pena, gente. No longo prazo isso não vale a pena. Então foquem no 1 para 1 em RRC, Fibonacci, bandeira. Ou tentem pegar no mínimo 80%, 70% ali. Não tentem pegar muito abaixo, porque não vale a pena no longo prazo. Então é isso. RRC, a gente tem que analisar o contexto. Nunca tentem analisar um candle só, gente. No M5, no M1. No H1 talvez dê para fazer isso. Só que mesmo no H1 aí, o pessoal que opera mais tempo sabe. No H4, a gente já cansou de ver... Quem conhece padrões de candle sabe que, por exemplo, o martelo é um padrão que indica reversão de tendência de baixa para alta. E a gente já viu o martelo aí no H4 que foi ignorado, que o mercado fez o martelo e continuou caindo depois dele. Então, no H4 isso, hein, pessoal? H4 é padrão de candle bem mais confiável do que no M5. Então, a gente não pode se basear somente em um candle. Nem no H4 eu ensino o pessoal quando a gente vai operar para longo prazo, no H1 também. Eu não ensino ninguém a operar baseado em um candle só. Se tem um candle mostrando martelo no H4, eu falo pro cara, espera o próximo, espera a confirmação. Se o próximo for de alta, aí sim a gente pode entrar comprado. Se não for, a gente não entra comprado. Então, se no H4 eu não utilizo um candle de 4 horas para me basear para fazer operações, não vale a pena você usar um candle de 5 minutos para decidir se vai continuar ou se vai sair da operação e ignorar o contexto. Então o contexto aqui no caso é o RRC. Agora outra coisa, falando um pouco de contexto, estendendo um pouco esse assunto. Suponha que você abriu o gráfico agora e aí o mercado está subindo. Beleza, o mercado está subindo, rompeu um suporte, uma resistência aqui, igual aqui, né? Rompeu resistência, fez a retração e aí você já põe a ordem pendente. Porque é o padrão RRC, né? E aí você lembra, o Thiago falou que eu não posso ignorar o contexto. O contexto é RRC, eu vou entrar aqui na RRC e vou tentar pegar 100 pontos. Só que o que você tem que analisar, além do RRC, o contexto aqui no caso de... Se você pega um candle comparado com o RRC é o contexto. O candle é só um candle, o RRC é o contexto. Só que quando você pega o RRC... Você tem que entender que o RRC também está inserido num contexto. Qual o contexto? O contexto que o RRC está inserido é todo o movimento gráfico que ocorreu ali, que aparece na sua tela. Então você tem que considerar o seguinte: se o mercado está subindo desde de manhã, por exemplo,
E aqui, por exemplo, já aconteceu, sei lá, 3 RRC aí o mercado tá subindo, tá fazendo alta, um monte de RRC já aconteceu, e aí você entra à noite. Na hora que você entra à noite, o mercado tá ainda subindo e tá fazendo RRC. Não dá para confiar muito em RRC depois que o mercado já subiu demais. Já fez 3 RRC. Você tá entrando no quarto. Não dá para confiar muito. Da mesma forma que se tá fazendo... Já fez 3 bandeiras, tá fazendo a 4ª bandeira, você pensa em entrar comprado, o mercado já tá subindo a, sei lá, 10 horas seguidas, 12 horas, não, no M5 não vale a pena. Quer dizer, você pode querer fazer, mas só que é mais arriscado. Para pegar 100 pontos, por exemplo. Fibonacci é a mesma coisa. A gente não entra em Fibonacci saindo em 100%. Depois que o mercado continuar subindo, não vale a pena você entrar em Fibonacci de compra lá em cima. Pode acontecer do mercado subir, mas não vale a pena. Por quê? Tem que lembrar das aulas de onda de Elliott. O mercado sobe em ondas, normalmente em 5 ondas. Aqui o RRC, o mercado já está subindo aí, vamos supor que já fez 6 ondas aí. Você vai arriscar comprar aí depois de 6 ondas? E eu não arriscaria. Às vezes eu já arrisquei uma vez em bandeira de queda, porque a gente buscou menos pontos, acho que foi 60. Beleza, deu certo. Não é o ideal. O ideal é pegar a primeira. Como que a gente opera RRC? Mercado está caindo, RRC de compra no caso. Mercado está caindo, LTB, rompeu LTB. Rompeu LTB, rompeu o último topo da tendência de baixa. Na primeira queda, na primeira alta que ele... Aí beleza, ele rompeu o topo, né? A resistência e subiu. Na primeira retração que ele fizer, aí sim a gente pode pensar em pôr uma compra ali pendente. Da mesma forma que a gente opera Fibonacci. Fibonacci a gente opera na primeira onda de Elliott. RRC, na teoria, deveria ser operado também na primeira onda. Às vezes a gente tenta operar aí em outras ondas aí porque a gente não quer esperar demais ou porque não tem operação e aí a gente fica impaciente. Só que não vale muito a pena fazer. Igual eu falei, você pode até fazer isso. Só que se você tomar stop fazendo isso, para de fazer e fica positivo na conta. Não vale a pena ficar insistindo no erro. Isso aí a gente só faz quando a gente tem dinheiro para perder. Quando a gente está com dinheiro para perder, tá positivo. Então, outra coisa, é muito difícil a gente entrar no mercado e ficar parado sem investir. A gente acredita que ser produtivo é fazer alguma coisa. Ficar parado olhando o gráfico, na teoria, né, para alguns aí é improdutividade, mas não é, cara. Quando você entra numa operação, ficar sem fazer nada é 1000 vezes mais difícil do que fazer alguma coisa. No caso, clicar para sair da operação, por exemplo. Isso é muito mais fácil do que ficar olhando o gráfico. E muitas vezes, quando você está olhando o gráfico e não tem nada para fazer, não tem operação para entrar, ficar sem fazer nada, esperando uma oportunidade, é muito mais difícil do que inventar uma operação. É mais difícil? Porém, é o que deve ser feito, né, gente? E agora um pensamento aqui para vocês refletirem. Você conseguiria viver tranquilo na sua casa se o preço de mercado dela fosse divulgado até o último centavo todo dia na TV? Ou na bolsa de valores? Imagina, você mora na sua casa, vamos supor aí que você mora numa casa que vale R$200 mil. E aí todo santo dia você entra no site da bolsa ou você liga o jornal e tá passando: a casa de Alberto hoje vale R$196. No caso, Alberto seria você. Aí no outro dia tá lá: a casa de Alberto hoje vale R$205. R$205 mil. No terceiro dia, a casa de Alberto hoje vale R$180 mil. Ou seja, caiu 20%. E isso todo dia. E acontece assim, a variação acontece a todo segundo, mudando até o último centavo. Você conseguiria viver tranquilo vendo isso da sua casa? Acredito que não, né? Ninguém gostaria de ficar vendo a cotação da casa diariamente, né? Porque se bobear, se a casa valorizasse demais num dia, muita gente até venderia e ficaria sem casa. Mas enfim, se a gente não gostaria disso, de passar por isso com nossa casa, por que a gente deveria ficar olhando cotação? Isso é mais para quem investe no longo prazo, né, no caso. Mas no curto prazo é a mesma coisa. Depois que você entra numa operação, para que você vai ficar olhando? O pessoal já viu, o pessoal que opera à noite já viu eu, por exemplo. Quando eu entro numa operação que está demorando,
ou eu fico ali no Discord conversando, minimizo o gráfico, ou eu vou assistir seriado. Para de olhar, cara. A única coisa que muda quando você olha o gráfico é a sua mentalidade. O gráfico não muda. O preço não vai mudar quando você fica... Se você ficar olhando ou deixar de olhar. O que vai mudar é só a sua mentalidade. Seu medo vai aumentar, sua ansiedade vai aumentar, você vai sofrer por antecipação, você vai começar a achar que vai perder se continuar. E aí vamos supor que depois que você fique lá 2 horas olhando, e depois de 2 horas você ganha. Você ficou passando medo por 2 horas e aí ganhou. Cara, você ficou passando medo por 2 horas pra sentir um prazer aí do ganho de, sei lá, talvez 5, 10 minutos que você vai sentir aí de prazer. E ficou sentindo dor por 2 horas, cara. Você acha que se você continuar fazendo isso vai ser sustentável? Não é sustentável. Por mais que a gente queira olhar, não é sustentável. A mente humana não consegue lidar com isso no longo prazo. Você tem que diminuir a ansiedade, você tem que parar de ficar olhando demais em excesso. Isso, muita gente que investe com foco em longo prazo faz isso, por exemplo. Os caras, igual eu falo às vezes, o pessoal olha mais cotação do que eu que faço day trade. Eu faço day trade e longo prazo também, só que longo prazo eu mal olho. Esse ano, por exemplo, eu já parei de olhar, só olho ano que vem. Ano que vem, em janeiro, que eu vou fazer aporte de novo e vou olhar. E esse ano eu não vou olhar, cara. Não olho, simplesmente. O que tá acontecendo lá não faz diferença para mim. Agora, o cara que entra com mentalidade de longo prazo, na teoria, e compra empresa e fica olhando cotação todo dia, esse cara é mais trader do que eu, pô. Pelo amor de Deus. Nem no trade eu fico olhando tanto cotação assim, igual esses caras ficam, porque a gente opera aqui. Entramos na operação de 5 minutos, beleza. Se for de 5 minutos, eu fico ali olhando. Agora, se for de 1 hora, eu tenho mais coisas pra fazer, cara. Eu não vou ficar parado. Quantas vezes que eu já não entrei em operação e saí de casa, por exemplo? Tem que fazer, cara. Você não tem que depender do dinheiro. Você não tem que ser escravo do mercado. O mercado tem que ser seu servo e não o contrário. Você não tem que depender. Você não tem que ficar entretido demais naquilo. Porque isso aí, por si só, o próprio fato de você olhar em excesso o que está acontecendo no mercado vai gerar vieses. Vai gerar viés aí na sua mente. E viés, como eu disse, gera erros sistemáticos. Você vai cometer erros. Porque ao invés de você focar no contexto, quando você está olhando o mercado, você não está olhando para o mercado em todo. Você não está olhando para a tela inteira. Você está olhando para o candle que está se movimentando no momento. O candle não é o contexto. No longo prazo, o cara não está olhando pro passado da empresa e nem nem o último mês, ele está olhando pro movimento do dia. O movimento ali o que está acontecendo a cada segundo. Mas o cara, na teoria, deveria investir com foco em longo prazo, né? Para sair daqui a 10 anos. A empresa, sei lá, ela perder 10% aí, hoje, num dia, que diferença que vai fazer se o cara se mantiver nela 10 anos? Uma queda ou uma alta de um dia numa empresa vai fazer uma diferença muito significativa? Talvez possa até fazer, se for uma queda ou uma alta muito expressiva. Mas vamos supor que seja uma queda ou uma alta de 10% aí num dia. Vai fazer muita diferença pro resultado do cara se ele investir com foco em 10 anos? Não vai, cara. Não vai. A única diferença que faz é que isso, às vezes, faz a pessoa se sentir bem quando tá subindo e faz a pessoa se sentir mal quando tá caindo. A pessoa sempre quer, sei lá, ela quer se sentir fazendo alguma coisa, analisando. E quanto mais você analisa, mais viés você cria. Mais crenças limitantes você cria na sua cabeça. Mais certezas que não são tão certas você cria na sua cabeça. E aí, da mesma forma como os antigos, você começa a criar mitos na sua cabeça. E esses mitos começam a se tornar tão fortes que você, ao invés de seguir o lado mais racional para investir, você começa a seguir mitos que você criou. Você começa a adorar, cultuar seus próprios símbolos que foram criados baseados em achismos, baseado em vieses, baseado em intuição. E isso não vale a pena, gente. Não vale a pena. Sejam o mais racional, sejam os mais... Como que eu diria? Seja o mais racional possível. Vamos dizer no singular para não complicar as coisas. Estudem, peguem os livros que eu citei como referências. Esse vídeo aqui é só o primeiro de muitos aí que eu vou fazer. Tem vários assuntos para falar, tem
muito conteúdo aí de psicologia comportamental para apresentar para vocês. Eu ainda não fiz os vídeos porque eu ainda tenho vários livros ainda para terminar. Eu tô anotando tudo que eu quero falar. E quando eu for gravar os vídeos, eu vou gravar diversos vídeos de forma recorrente, de forma simultânea, na verdade, né? Vou gravar, por exemplo, 10 vídeos em um dia, e aí eu vou liberando os vídeos aos poucos. Então tem muito assunto, tem muito conteúdo aí que eu tô pegando, adaptando do livro pro mercado. Igual isso de medo moderado, eu criei baseado no livro de psicologia. Não, o livro não ensina a jogar para lidar, para criar um medo no mercado. Isso aí eu tive que fazer um exercício de raciocínio para criar para vocês, e isso aí pode ajudar vocês. Se vocês conseguirem criar desconforto cognitivo antes de operarem, vocês podem fazer uma análise mais racional, ao invés de fazer uma análise mais emocional, mais intuitiva. E principalmente para quem opera à noite. O cara chega, por exemplo, a mente está cansada, o cara normalmente fica... Ou quando você está acordando também, a mente ainda demora um pouco para ligar e tal, e aí vocês meio que se baseia ali no que sabe, mas, sei lá, tá com a mente um pouco desligada, e aí a gente pode acabar cometendo erros. Isso acontece também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Depois deixem uns comentários aí pra eu saber se vocês estão gostando desse formato. Valeu!